Por pesquisas do IBGE ou de outras instituições, a gente já sabe que um profissional com pós-graduação tem chance de aumentar o salário em até 255%. Isso é fonte de pesquisa que Sim. nós trouxemos. Nós trouxemos isso aqui no nosso webinário também. Vocês também têm conhecimento desses dados, né? Total. Então, qualquer profissional que utilize, que tenha um curso de pós-graduação no seu currículo, ele pode ter um salário maior, tanto no seu próprio espaço, na sua própria escola, como CLT. Então, e daí ele vai ampliando também o trabalho dele para outros profissionais. E fora o networking que faz, né? Numa pós-graduação. Exatamente. Fala pessoal, tudo bem? Muito obrigado para você que está aqui assistindo, acompanhando mais um VUPcast. Hoje a gente está aqui com duas convidadas sensacionais que estão começando um projeto lindo aqui com a VUMP, uma pós-graduação em educação musical. Estou aqui com a Cíntia e estou aqui com a Bianca. Meninas, eu queria que vocês se apresentassem, contassem um pouco mais para o pessoal quem são vocês, como que vocês chegaram nessa parceria, nessa sociedade, que eu tenho certeza que vai ter bastante coisa para agregar para o pessoal que está em casa. Com certeza. Primeiro é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Nós iniciamos agora essa parceria com a VUMP e estamos muito felizes com a parceria, com o trabalho, com toda a ambiência, né, que nós estamos inseridas aqui com vocês. Então, em primeiro eu queria deixar aqui o meu agradecimento. E eu sou Cíntia Soares, sou musicista. Eu toco piano desde os 7 anos, então aí já há quase 40 anos no mundo da música. Sou fonoaudióloga também e eu juntei a fonoaudiologia com a música e tenho uma metodologia de educação musical, tenho pós-graduação em música brasileira, tenho mestrado na educação e durante 30 anos estive em sala de aula com alunos em escolas regulares, escolas de música também na minha própria escola e hoje eu lidero um time de donos de escola de música e também de professores de música que querem melhorar o seu trabalho e ter um trabalho, realmente trabalhar com mais segurança, com mais afinco nessa profissão tão linda que a gente ama, que é a educação musical, e a gente traz realmente embasamento teórico de gestão para que eles desempenhem melhor o trabalho em sala de aula. Que legal, muito bom, legal demais. Bom, eu sou Bianca Ribeiro, também sou professora de piano já há mais de 30 anos. Nos últimos 4 anos, comecei também com produtos digitais para trazer para outros professores de música a mesma metodologia que me fez chegar até onde eu estou, que juntou um pouco da minha experiência e de todo o meu conhecimento, que vem lá da graduação, mestrado, doutorado, né? Mas eu foquei nesse trabalho com professores, em cima da metodologia de aula, da didática em si, né? E a gente se uniu aqui, formamos essa parceria exatamente porque temos esse pensamento, né? O pensamento empreendedor, o pensamento de dentro da sala. Eu ainda atuo na sala de aula com aulas de piano, né? Mas eu sinto que a minha balança está pendendo cada vez mais para o lado do empreendedorismo digital, né? E agora a gente com essa parceria que tem tudo para dar certo, né, Cíntia? Com certeza. Sim, já com está certeza. dando. Já está dando. Já Legal. deu. Bom, meninas, eu acho que vocês pegaram um ponto que eu já gosto de explorar muito, de entender, que é o seguinte. Vocês têm uma experiência longa de aulas em sala de aula, né? 30 anos, Exato. Você, eu acho que comentou que tinha... Mais ou de menos, 30, quase 40, comecei com 7. E o que eu gosto de falar, de entender, é onde que teve a mudança, a virada de chave, em que momento que o digital entrou, que vocês enxergaram a oportunidade de vender, de dar aulas no digital. Como é que foi o contato de vocês, de cada uma, para essa mudança aí? Cíntia, acho que você começou bem antes de mim, né? Eu comecei em 2018. Ah, você começou numa fase ótima. Ótima, eu peguei a como tá pandemia. diferente hoje. Tá, o lead tá muito caro. Tá muito caro. Saturado, muita gente. Meu Deus. Exatamente. Começa a aparecer gente, né? Que não tinha, de repente, aparece aí. Exato. Mas, enfim, eu comecei no digital porque eu tinha uma escola de música e eu queria divulgar a minha escola de música para as pessoas da minha cidade. Eu sou do interior de São Paulo, eu sou de Piracicaba e queria divulgar ali para as pessoas o meu trabalho. E aí,
outros professores de música começaram a me procurar. Cíntia, como que você faz isso? Como que você faz aquilo? Me conta aqui que você fez nessa música que deu certo para o aluno tocar. Como você organiza as aulas? E eu já fazia grandes recitais com os meus alunos. Como que você organiza Mas esses presencial. recitais? Você Presencial. divulgava as suas aulas presenciais. Teoricamente, eu achei que eu estava falando só com as pessoas da minha cidade. De repente, começaram... Foi sem querer. Foi sem querer, querendo. Mas não Entendi. foi, né? Aham. E aí chegaram outras pessoas e perguntando, eu falei, opa, tem mais um público aí que eu posso explorar, que é o público de professores de música. Ah, E aí que acendeu essa lâmpada e que eu comecei ali... Comecei, na verdade, a direcionar, eu chamava de uma aula exclusiva para professores de música e depois isso foi virando mentoria, até eu depois me especializar como mentora e começar a mentorar professores de música para carreira, tanto em sala de aula na área de metodologia, quanto na área de negócios, para donos de escola de música. Excelente. E aí que eu comecei a lançar produtos, e aí que eu tive a minha primeira chancela, a segunda, hoje eu tenho 3 chancelas do MEC, 2 de pós-graduação e uma de extensão universitária, e foi aí que eu comecei a entrar nesse meio e vender produtos que na verdade nada mais é do que vender a nossa expertise. sim. É a nossa metodologia que a gente já pratica há tantos anos em sala de aula que a gente empacota essa metodologia e entrega algo pronto. E hoje você tem cursos voltados para alunos ou você tem... Hoje você tem curso só para professores, para empreendedorismo, ou você também continua com seus cursos para alunos? Só para professores. Só para professores. Então você realmente identificou uma dor e você seguiu por ela. Sim. Legal demais. Isso é excelente. Bom. E você, Bia? Bom, eu já fui um pouquinho depois. Eu acredito que, como a maioria dos novos empreendedores, foi com a pandemia, né? De um dia para o outro, a gente precisou dar aula online, né? Aula de música online. E uma coisa que eu sempre usei na minha aula era utilizar jogos musicais para ensinar a parte teórica da música. Fazer o aluno aprender jogando, aprender na prática, né? E na aula online, a princípio, esses jogos ainda ficaram aqui, ó, na minha mão, mostrando na tela, né? Você tá vendo aqui, você tá vendo ali. E foi aí que surgiu a ideia de transformar esses jogos em jogos interativos na tela. A princípio em PowerPoint. Comecei a transformar toda aquela mecânica num PowerPoint que eu podia, cheio de animações, tá? Muitas animações para que o aluno escolhesse a resposta certa, e se ele escolhesse errado, tocasse um sino, alguma coisa assim, para que eu pudesse compartilhar esse jogo na tela. E quando a gente usa o Zoom, a gente ainda tem uma ferramenta do Zoom onde o aluno pode assumir o controle da sua tela. Então, ele jogava da casa dele, comigo, dentro da aula. Naquele momento da aula, de falar da teoria, imagina, se a gente está do lado do aluno, a gente já tem que ficar cutucando ele, né, para prestar atenção. Imagina ele lá do outro lado, olhando para cima, comendo e a gente tentando ensinar, né? Então, os jogos começaram a funcionar. Foi uma forma de manter a galera focada na aula online, né? Mudar a dinâmica demais. da aula online. E eu usava o mesmo jogo 1, 2, 3, 4 vezes e eu mesma já alterava, já fazia diferente para que o aluno não enjoasse. Mas eu comecei a compartilhar isso no Instagram. E os professores ficaram enlouquecidos por essa ferramenta. E eu comecei a distribuir. Olha, eu já não uso mais, meus alunos já enjoaram. Usa esse, usa aquele. E daqui a pouco surgiu a necessidade de criar empacotar esse material e vender. E foi assim que eu conheci a Cíntia, inclusive, porque ela foi uma das minhas compradoras, né? Que legal, caramba. E aí, nisso eu lancei um kit 1, um kit 2, e aí, com o passar do tempo, problemas vieram aparecendo, né? Porque muitos professores como a gente, com mais de 30 anos de experiência, muito tradicionais, não tinham esse costume de usar tecnologia em aula, né? A pandemia acabou, e aí o que eu precisava fazer para que esses professores continuassem usando esse material? Né? E aí essa questão da tecnologia que começou a entrar na aula de música e essa dificuldade também de mexer com tecnologia. Aí foi aí que eu transferi esses jogos para um desenvolvedor e a gente criou uma plataforma de assinatura Isso que eu ia te perguntar. de jogos musicais que hoje funcionam assim. O professor só toca, ele abre, toca, ele fecha. Não precisa instalar nada. Melhor do que ele compartilhar a tela no Zoom é ele ter na mão dele o jogo e poder jogar. Isso. Aqueles que seguem com aula online ainda usam e os que voltaram para o presencial
também usam na aula, mas de uma maneira muito mais simples. E me dá um exemplo do que seria esses jogos. Como é que funciona, assim? Por exemplo, eu preciso... O aluno é voltado para professores... Então, é uma ferramenta para professores também. Professores, né? O professor de instrumento precisa ensinar alguns conceitos teóricos. Precisa ensinar o aluno a ler partitura, vamos dizer assim. Tá. Né? Ele vai ter... Tradicionalmente, o que a gente faria? A gente encheria de notas o caderno do aluno, Exato. mandava ele sentar e escrever. E tocando e escrevendo as... Isso. E a gente sabe que o aluno de hoje, ó, não tem paciência para isso. Meu, se na minha época e antes de mim, aprender partitura era a parte mais difícil, mais chata, hoje em dia, com essa geração que é muito mais, né, Exato. imediatista, deve ser muito difícil você prender a pessoa ali para aprender partitura, cara. Exato. Deve ser um desafio. Com certeza. E vai ser, não adianta. Por mais que eu ache que o aluno tá fazendo, ele tá fazendo pensando em outra coisa. Então, a gente fica com a sensação de que tá ensinando e que ele tá aprendendo. O aluno quer tocar a música. Exato. Exato. Então, é aí que o isso jogo mesmo. entrou. Porque daí tem um desafio, tem um tempo correndo lá em Não, cima, ele tem maravilhoso. que fazer isso rápido, ou ele tem que acertar o máximo possível e melhorar a pontuação dele da próxima vez. Então, é essa dinâmica de mostrar o conceito teórico por meio do jogo e também de técnicas de gamificação. Isso que eu ia falar agora, dá pra fazer uma gamificação em cima disso. Exatamente. Daí foi aí que surgiram os meus cursos. Os meus cursos são voltados Muito para bom. a metodologia e essa dinâmica da aula hoje em dia. Para esse perfil de aluno que a gente recebe hoje em dia. Entendi. E o que foi que uniu vocês? Eu sei que ela comprou esse, né? A Cíntia foi uma das compradoras desse material que você tem, mas o que fez vocês unirem, olharem assim, uma oportunidade de negócio e montar essa sociedade? Tá. Enfim, eu já conheci o trabalho da Bianca, ela conhecia o meu, a gente ficava se olhando e a Bianca tem um estrategista. E um dia eu falei, Bianca, quem que tá fazendo seus anúncios? Me indica tal. E ela me indicou esse estrategista. E eu comecei a fazer algumas coisas com ele também. Então, ele trabalhava para nós individualmente. Entendi. Um gestor de tráfego estrategista. Individualmente. E aí foi ele que nos Exato. deu essa deixa. Por que vocês, que são duas players de mercado na área da educação musical, não se juntam e vamos Perfeito. lançar uma pós? Perfeito. Mas tem um detalhe. Quando ele falou isso lá no começo de 2023? Foi. 23, Foi. não, nós estamos 25, então foi 24. No começo de 24. Começo de 2024. Eu falei, ai, agora eu não vou. Agora não posso, agora tem outros projetos, não vou. E aí passou, ficou adormecido, o projeto não deu seguimento. A gente tinha até feito um grupo no WhatsApp de nós três, mas não deu seguimento. E continuamos individualmente nós duas, mas sempre uma acompanhando o trabalho da outra. Ela já tinha ido no meu podcast, a gente sempre conversando. Exato. E aí, no final do ano passado, a gente voltou a conversar. Vamos montar agora? Eu falei, agora vamos. E aí a gente montou e nós já estamos organizando um congresso que vai ser... Daqui 15 dias, que tá o maior sucesso, já temos mais de 300 inscritos. Caramba. O nosso objetivo são 500 inscritos nesse congresso. Vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro. Exato. Vai ser o primeiro. Vai ser a turma fundadora. Se já tem 300 inscritos, então vocês realmente tinham uma demanda reprimida ali, Sim. né? Sim, tínhamos Caramba. mesmo. Animal esse daí. Legal demais. E só pra eu entender, assim, vocês vão fazer esse evento como um evento inicial do projeto, ou os alunos já sabem dessa escola que vocês montaram junto? Como é que tá sendo a divulgação desse evento e dessa sociedade? Nós montamos um novo perfil, o ibprof.com.br. Quer falar um pouquinho? Exato. A gente achou que o perfil da Cíntia é voltado para professores Uhum. Para e donos de escola de música. para área da gestão, Sim. né? O meu para professores, mas com foco na parte interna de aula, metodologia, Técnica. né? Exato. Então, a gente achou que poderia ficar confuso a gente também anunciar um produto em parceria, né? Exato. Então, São foi públicos diferentes do mesmo no mesmo, nicho. exato. Exatamente. E aí, então, a gente começou um perfil novo do zero, totalmente do zero, né? Zero seguidor. Zero seguidor. Tá. No Instagram. Isso. E nesse perfil a gente colocou os nossos cursos certificados pelo MEC. Então, lá no link você vai encontrar os cursos da Cíntia, os Curso de meus, extensão. os cursos de extensão, né? E a pós vai ser oferecida por meio desse perfil. Então, a gente também fala do assunto nos nossos perfis individuais, mas a gente se junta nessa parceria dentro do IBProf, Entendi. né? Entendi. Então, começamos com esse perfil novo, totalmente do zero, e agora estamos no planejamento para o lançamento da pós. E aí, pensamos num evento pago.
né? Uhum. Que a Sim. gente chamou de congresso, o Congresso Nacional em Educação Musical. Tem dois pontos que eu queria falar. Primeiro, assim, o estrategista de vocês, realmente agradeçam ele, porque Sei. a gente que tá eu que tô em alguns masterminds, a gente tá sempre em evento e tal. E uma das coisas que a gente tem empregado aqui, a gente da VUMP, a gente vê isso nos lugares, é que hoje uma forma de você conseguir se diferenciar nesse mercado muito saturado é você se tornar uma escola. E esse acesso a você conseguir hoje ter uma pós-graduação e um curso de extensão certificado pelo MEC te deu a possibilidade de você, ao invés de ser só um lançador de curso, um expert, você se tornar uma instituição de ensino, uma escola. E Exato. melhor coisa, isso que ele fez com vocês, de juntar dois players grandes, até do mesmo nicho, mas com públicos diferentes, é genial, porque muitos não querem fazer isso, porque acham que não é legal, mas, cara, é legal. Às vezes, unir essa força e criar uma instituição traz muito mais peso, porque a gente sabe que, cursos de música deve ter muitos. Sim. Mas se você consegue ter mais autoridade que o outro, mais força, porque são dois players grandes, trazendo extensão do MEC, trazendo uma certificação, você começa a se distanciar dos concorrentes com um diferencial que eles não têm. E a ideia de montar a escola é uma coisa que a galera tá gostando disso. E outra, né, vocês de fazerem a certificação com a gente, a Anhanguera se torna um sócio. Então vocês estão montando uma escola em sociedade com a Anhanguera que vai Exato. certificar o pessoal com esses cursos. Então, assim, é outro jogo. É outro jogo. Então, maravilhosa essa estratégia. E nós já falamos que no IBProf são somente cursos chancelados pelo MEC. Exato. Não vai ter nenhum Perfeito. curso no IBProf que não é uma chancelado. instituição, uma escola Isso, é uma que só escola. chancela. É. Exato. Isso é matador, gente. No meu perfil eu tenho produtos, a Bianca tem os dela, mas no IBProf são só chancelados. Perfeito. É Demais, isso aí. E os públicos conversam também, dos 3 perfis. Exato. Os públicos conversam. Eu acho tem que a assim, recompra dos clientes. Sim, muito, sim. Exato. muito. Eu acho assim, vocês estão começando agora, vocês vão lançar após nesse evento, começando com o evento, vão lançar após nesse evento, mas a verdade é que vocês agora vão ter um longo caminho de construir uma esteira de produto de acordo com o teu público. E isso é uma coisa que eu falo muito pra galera aqui que eu cuido, né, que às vezes eu dou algumas sugestões de estratégias, que é o quê? Eu falei, cara, a esteira de produto tem que ser montada pelo teu aluno. Pro cliente. Exato. A necessidade. Vocês têm muito conteúdo pra passar. Vai jogar tudo de uma vez? Qual que eu jogo agora? O tempo e o momento de cada conteúdo é o teu público que vai dizendo. E vocês agora, Exato. interagindo com eles, vocês vão lançando de acordo com eles, vão montando a esteira e eu tenho certeza que vai ser sucesso absoluto. Sim. Você sabe que você falou em esteira de produtos e no meu Mastermind eu trabalho isso, mas eu gosto de órbita de produtos mais do que esteira. Uhum. De você ter uma órbita de produtos e o Isso. aluno pode chegar e comprar o que ele quiser. Exato. Então você tem uma órbita em volta de você de produtos e o aluno chegou, o que você precisa? É disso? Tá aqui, ó. O seu tá aqui, tá na Exato. prateleira. E chega o outro aluno, eu Exato. preciso disso, né? O E isso professor de isso música, é uma no caso escola, nosso. né? É isso. Exato. É Isso uma escola. O que Isso você é uma precisa escola. é disso. Então nós temos produtos para atender a dor do nosso E cliente. tudo pro que ele precisa. certificado, Com né? certeza. Exato. É muito legal isso que vocês estão fazendo, demais. E a estratégia agora, então, é vocês virem com esse evento e nesse evento vocês apresentarem essa pós-graduação que vocês estão construindo. Sim. Eu queria que vocês contassem um pouco pra gente aqui, primeiro, como é que vocês estão fazendo, qual que tá sendo os bastidores desse evento, porque assim, vocês tiveram um sucesso maravilhoso, meu. Primeiro evento já terem 300 inscritos assim, é uma demanda reprimida. enquanto. Por enquanto. A Vamos gente ter ainda mais. tem alguns dias mais ainda. Então, é uma pra captar. demanda reprimida, ok, mas assim, qual foi o trabalho que vocês fizeram para conseguir ter esse resultado já inicial? Então vamos lá, é muito trabalho, né? Exato. Não tem muito segredo. É muito trabalho, né? Mas estratégico. Então nada é feito em vão. Tudo tem estratégia. Sim. E tudo é intencional. Tudo que nós fazemos é intencional. Então, nós fizemos, primeiro, de praxe, gravamos muitos anúncios, que foram quase 30. Agora temos mais para gravar, uns 30, 35 anúncios cada Cada uma. que nós gravamos.
temos já um roteiro do que a gente vai fazer no evento, um roteiro do evento. Os horários das palestras, um roteiro estratégico de quem vai falar antes, quem vai falar depois, Perfeito. a hora do pitch. Já Exato. casando com o pitch, Já casando né? com Exato. o pitch, sim. Os palestrantes do congresso são os professores responsáveis pelas disciplinas da Muito pós-graduação. bom. É isso aí. O Isso. evento, ele não tem que ser o resultado final. Não. Ele tem que proporcionar o resultado final que vai ser o Exato. pitch da pós-graduação. É como se fosse uma aula introdutória. Exatamente. Da pós. Então Esse tem que ser evento, tudo uma aula muito bem magna. pensado. Como se fosse uma aula magna da pós. Sim. Com os professores ali já dando trazendo uma introdução da disciplina que eles vão fazer Exato. e preparando já para o pitch. Então, Perfeito. tá tudo bem casadinho, mas casado já com a pós também. A gente já está entregando uma aula magna e uma introdução da pós. Perfeito, é isso daí. Isso mesmo. Exato. Criamos dois tipos de ingresso. Sim. O ingresso comum a R$ 47,00 e o ingresso VIP a R$ 67,00. Essa venda durou uns 20 dias, né, Isso, até Cíntia? ontem. E aí, virando o lote, a gente manteve o ingresso comum no mesmo valor e aumentamos o VIP. O que o VIP ganha? O VIP vai ter acesso à gravação desse evento por uma semana e uma aula a mais, extra ao vivo com uma das professoras do evento. Isso. E a gente está percebendo que a venda do ingresso VIP está acontecendo assim, Sim. disparado na Tá frente. vendendo mais Muito o VIP, mais. por conta disso que a gente fez. E a gente já sabe que quem entra no VIP converte mais depois da Isso que venda. eu ia falar agora. O excelente disso é que vocês estão qualificando o lead de vocês Sim, para esse exato. evento, né? Sim, A expectativa, eu imagino que deve ser grande. grande. Isso é muito bom. E aí uma pergunta, né? A gente, falando de estratégia também de mercado, a gente ouve muito, já tem um tempo que a gente tem escutado isso, que o tal do high ticket, não, que para você atingir o seu 6 em 7 é o high ticket, seu 7 em 7 é o high ticket, E a gente sabe que, de fato, o high ticket ajuda e muda o jogo. Mas nem todo mundo tá preparado para ter uma mentoria ou um evento. E eu sempre falo que a pós-graduação é uma excelente opção de high ticket. Total. Vocês já tinham um high ticket antes ou esse está sendo o primeiro high ticket de vocês? Eu já tinha. Você já eu tinha. tenho produtos de até 45 mil. Porque eu já tenho um mastermind e tenho outras chancelas. Então, os meus produtos começam em 7 mil. E vão até então 45. Entendi. Então, eu já tenho Você já high tem essa ticket e experiência. realmente o jogo muda. O jogo muda. No high ticket. E é tão difícil vender high ticket quanto baixo ticket. Não tem... Não tem essa... Não tem essa, eu vou cobrar menos porque é mais fácil vender. Não é. Então, o high ticket, ele muda o jogo. E por isso que a gente já começou com essa pós, é uma nova empresa, um novo CNPJ. Temos 2 empresas, tanto eu, quanto ela e quanto o Paulo. O Paulo tem mais ainda, o Paulo é sócio de outras empresas. Então, nós temos 2 empresas e essa nós já começamos só com high ticket, que no caso é Sim. a pós e os cursos de É que extensão. por mais que seja uma nova empresa, acredito que as primeiras pessoas que vocês estão atingindo com esse novo produto já são pessoas que já conhecem vocês, provavelmente já devem ter produtos de vocês, já estão ali na esteira de vocês, na órbita Algumas, de vocês. Porque agora com esse número de 300, muita gente a gente Já não não é, conhecia. então já pegou uma gente, já pegou gente muita nova aí. Muita gente nova. Legal demais. Eu queria perguntar pra vocês, né? A gente tava conversando até aqui antes de começar, Mar. Eu também sou músico, né? Eu toco também desde os meus 13 anos. Eu comecei com teclado, Legal. só que acabou que eu fui pro contrabaixo, me apaixonei e acabei seguindo no baixo. Cheguei a ter banda com meu irmão, tem vídeo no YouTube da gente, clipe que a gente gravou e tal. Show. Eu gostava mesmo. E eu sei como que o mercado da música no Brasil é difícil. Tem um canal que eu gosto muito do Vinheteiro, vocês devem conhecer, o Lorde Vinheteiro, o Sim. pianista. Cara, o Vinheteiro, ele tem um canal gigante, né? Um dos maiores canais do Brasil, só que 60% a 80% do público é de fora. Não são brasileiros. Então ele sempre fala, cara, aqui realmente é muito difícil, ainda mais se for para esse lado da música mais clássico, mais acadêmico. É muito. Como é que tá sendo esse mercado para vocês? Quais são as dificuldades que vocês encontram? O que a galera acha que é difícil, mas também não é tanto? Como é que tá isso para vocês? Olha, como eu sou da área acadêmica, eu sou pianista, me formei,
já participei de concursos, mas sou da área acadêmica, eu tenho muita afinidade com a área acadêmica. E como eu estive em sala de aula, saí da sala de aula há 1 ano, mas estive por 31 anos em sala de aula. Quando eu falei quase 40 anos, é porque eu comecei fazer música com 7 e vou fazer 47. Então, eu estou na música há quase 40 anos, mas 31 anos em sala de aula ali, né, trabalhando, já na carreira, eu tenho muita afinidade com a área da educação musical. Então, como faz parte da minha prática, como eu estive em sala de aula, eu sentei com a criança no chão e eu gosto de dar aula para criança. Sempre falei isso também. Eu gosto de dar aula para criança, sempre gostei. Tanto que a minha metodologia de extensão é método criança e música. Que legal. Porque eu gosto de dar aula para criança. Que legal. E, enfim, então, como é muito da nossa prática, né? Não sei se você compartilha isso comigo, Sim. mas como é muito da minha prática, então, para mim, não é um bicho de 7 cabeças, porque eu sempre falo que eu ensino o que eu vivo, não o que eu li. Então, quando você traduz e você compacta o seu conhecimento e a sua técnica e você traz isso num produto, numa metodologia, não é difícil da gente transmitir, porque é a prática. Então, é ensinar realmente o que você fez. E às vezes me perguntam alguma coisa de alguma área que eu não sei, e falei, essa área eu não sei. Até na área de shows, alguma coisa. Eu nunca trabalhei com performance. Então, é uma área que eu não domino. Mas na área... quanto custa um cachê? Puxa, não sei. Nunca fiz cachê. Eu não sei. Mas na área de aula, na área da educação, isso é do meu domínio. Então, isso para mim é muito confortável. Não é difícil. Eu acho que é aí que deve ser a grande diferença. Talvez essa área da pessoa que quer saber como se apresentar, ter um cachê, aí eu acho que deve ser talvez seja uma parte mais difícil, mas o ensinar, público para ensinar, eu acredito que tenha. Tem, até os próprios músicos, porque muitos músicos acabam dando aula de música durante o dia, eles têm o cachê, mas dão aula de música durante o dia para complementar a renda. Sim. E eles não têm a metodologia, a didática, porque não estiveram em sala de aula regular, de conservatório, de mestrado, de doutorado, no caso da Bianca, de pós-graduação. Então, eles não têm essa vivência e essa base teórica, né? E bibliográfica que precisa. Total. E você falou uma coisa aí muito legal, Cíntia, que você ensina o que você vive, né? Hoje a gente sabe que, também falando dessa saturação do mercado, para você se destacar, você tem que ser autêntico. E os alunos sentem a sua autenticidade na hora que eles estão falando com você, na hora que eles estão consumindo o seu conteúdo, o seu curso e tudo mais. E, cara, eu imagino que vocês devem ter muitos concorrentes. Vocês devem ter muitas pessoas que ensinam. Mas você transparecer a sua autenticidade nas aulas, por exemplo, o que a professora Bianca fez ali, é um diferencial que foi criado a partir das experiências que ela teve. E isso é um ponto muito importante pra galera entender, né? Não é o curso só ter qualidade, mas é você saber falar com a tua comunidade, com o teu público, e eles se conectarem com você. Porque aí, quando você ter a sua órbita de produto, eles vão comprar o que você oferecer. Porque eles gostam da Cíntia, eles gostam da Bianca. Né? Exato. Você tem muito isso, acho que você pode contar um pouquinho. E eu me identifiquei com você por isso, porque eu via você em sala de aula, eu estava lá. Falei, gente, ela tá na sala de aula, ela tem um jogo que eu não tenho e eu quero pro meu aluno, né? E até hoje você está em sala de aula. Então, eu percebo que quando você mostra ali que você tá, as pessoas se identificam, não é? Sim. A minha prática, apesar de eu ter seguido toda a parte acadêmica até o doutorado, mas ela envolve o erudito e o popular. Eu fiz o bacharelado em erudito, porque é o que tinha na cidade onde eu morava. Mas eu também vim aqui para Tatuí, estudar no Conservatório de Tatuí, piano popular. Eu fui dona de escola, eu trabalhei em franquia, eu trabalhei em colégio, já regi a fanfarra, já regi o coral do colégio, né? Hoje já tive alunos particulares, trabalho numa escola livre, então é exatamente isso, é a autenticidade que a gente traz pelas experiências que cada um passou, né? Então eu uno toda a parte acadêmica, que eu também não gosto nem um pouco de deixá-la separada, sabe? Mas como que eu trago o que eu pesquisei, o que eu estudei bastante para minha prática em sala e faço isso ser legal, divertido. Então é isso que faz a diferença, que é a metodologia que cada um constrói, né? E aí meu marido também músico, contrabaixista também, eu também sinto e conheço o lado do músico
né? E vejo exatamente o que a Cíntia falou. É um músico e o educador musical. São práticas diferentes que às vezes se fundem, e às vezes se fundem e dão certo, às vezes se fundem e não dão certo, né? E é isso que faz com que cada um se destaque, mesmo num nicho onde tem muita gente. Perfeito, Né? perfeito. Inclusive, muita gente autodidata, a gente sabe disso. Sim, né? Total. E o que faz um bom professor de música ser um bom vendedor no digital? A autenticidade. Eu acho que tem muito disso que você falou, não tem que inventar. É o que você fez, o que está validado. Não adianta você ensinar algo que não está validado. Por exemplo, a minha metodologia o método Criança e Música é uma metodologia que é baseada no desenvolvimento, em aula de música para crianças de 0 a 6 anos, baseada no desenvolvimento de fala, de linguagem, auditivo, motor, afetivo da criança. Como eu sou fonoaudióloga, eu tenho essa vivência. Então, enquanto eu estava em sala de aula, eu tinha um olhar de terapeuta, de fonoaudióloga, que eu ia olhando para os marcos do desenvolvimento da criança e como com a música eu podia estimular aquele determinado marco para que ela tivesse um desenvolvimento melhor explorado. Ou seja, você usa do sentimento, do emocional da criança para ela ter uma conexão mais forte com o que ela está aprendendo ali. Também. E a música gera o sentimento. Exato. Isso que você falou tem a ver porque a música... Eu sou muito nostálgico. Tá. Todas as músicas que eu ouvi, elas marcaram momentos da minha vida. Que Sim. hoje, quando eu ouço no fone, eu já vou lá para aquele momento. Eu tenho isso também, acho que todo mundo, né? Acho que uns tem mais que os outros. A minha namorada, por exemplo, é péssima. Ela ouviu uma música comigo, nossa, que música linda, a gente foi pra um show. Passa 6 meses e fala, cara, essa música é maravilhosa. Que música é essa? Já esqueceu. Entendi. Então tem pessoas que Tá, acabam... comigo. Não, eu Mas acho assim, isso. acaba que você consegue usar o emocional para as pessoas se conectarem mais e prender mais a atenção, talvez, da criança, porque ela tá aprendendo ali, né? Sim, total. E a música conecta. Muito. A música é o único estímulo que estimula o cérebro todo. Todos os sentidos. Todos os Todos, sentidos. todos os lobos, Todos. Nos neurocientistas, nas pesquisas, eles já fazem, que eles fazem os exames de cintilografia, Sim. eles colocam os aparelhinhos ali. Sim. E quando, por exemplo, a criança pinta, estimula algum lado do cérebro. A criança mexe num tablet, a gente sabe que está estimulando o cérebro. Mas quando a criança ouve, faz música, canta, o cérebro todo acende. Então, é o único Faz estímulo é a única atividade que estimula o cérebro todo. Por isso que nossas filhas também estão ali ligadas na música o quanto mais. Total. E a música é pra vida. Exato. A música e Exato. até a nossa facilidade, habilidade de comunicação. Eu tô vendo você aqui como host nosso e eu já pensei em uma coisa. Falei, bom, ele foi músico, ele é músico, então ele tem essa facilidade de comunicação. Sim, que sempre talvez tive. outras pessoas aqui da empresa não tenham, mas a música, você nem é da área da Eu música. não sabia disso. Mas a música desenvolveu A isso em música você. desenvolve comunicação, ela é uma Sim, das coisas que claro. ajuda Sim. na comunicação. Sim. Claro, Com certeza. com certeza. Eu acho que é na questão de organizar bem, né? De organização O que você- de ideias, da prosódia, do vocabulário, da interpretação. Você lê um livro, quem tem um cérebro musical treinado tem uma interpretação mais apurada daquele Isso texto. é verdade, isso é verdade. Você consegue criar cenários na sua cabeça com o que você tá lendo com mais facilidade. Isso te ajuda a compreender e Sim. explicar também, É. se você precisar explicar. Você Exato. consegue exemplificar melhor as coisas, né? É muito Exato. interessante Mas isso. quando você está tocando o instrumento, pensa, você está ouvindo o que você está tocando, você está olhando o que precisa ser tocado, você já processou aquilo e já passou para os movimentos que você precisa fazer para tirar o som E que vem na sequência. o movimento tem O que movimento ter a em perfeição si. que você vai buscando Exato. ali, né? Sim. E a mão direita faz uma coisa, a mão esquerda faz Exato. outra, a A pedaleira faz coordenação. outra. Exato. Não, bateria eu não consigo. Eu também não. O meu irmão, ele tá aqui, não sei se vocês viram um grandão que Não tá. vi. Eu vou Depois apresentar ele pra mostra. vocês. O Gabriel é um excelente músico. Eu dei uma parada, mas o Gabriel continua até hoje tocando e tal. E, cara, eu não consegui. Ele é um excelente baterista, guitarrista também. Eu tentava bater no consigo porque a coordenação motora dos pés já foi muito pra mim. Enquanto eu fiquei aqui
cabeça e dedos? Foi. Teclado, baixo, violão, guitarra. Agora foi pros pés, já me travou. Não foi mais. A gente sabe que é questão de prática, né? Não tem jeito, né? Bom, legal demais. E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa pós que vocês estão lançando, né? Educação na música, né? Mas o que é? O que ela abrange, né? Qual que é a especialidade dela, de fato, assim? Bom, a gente pensou a princípio... A gente até chamou de a nova educação musical, né? Porque é um curso bem inovador, ele traz disciplinas atuais, pensando nesse aluno, nesse professor que está lidando com alunos hoje em dia. Né? Que a gente não pode comparar um aluno hoje em dia, tanto faz se adulto ou criança, mas a quantidade de estímulos que tem à tua volta hoje, com a quantidade de estímulos que eu tinha ia perguntar isso pra vocês. Quando você fez, ou quando a gente começou, né? Eu acho que a metodologia para ensinar música hoje mudou completamente. Vocês que estão no mercado, vocês devem acompanhar a mudança da geração. Sim, né? Sim. A metodologia deve ter mudado completamente. Acho que por isso até que você desenvolveu. Exato, porque não dá para o professor seguir ensinando da maneira como ele aprendeu anos atrás, né? Sim. Não dá. O aluno hoje em dia não tem paciência, quer tudo para ontem, tem uma agenda muito cheia, não tem tempo de estudar muitas vezes, né? Lógico que vai ter... Eu não estou falando da grande maioria, não é assim com todos, mas é a grande maioria. Sim, é a realidade da grande maioria. O colégio cobra diferente de como cobrava, estendeu o período que a criança fica ou o aluno fica no colégio, já não é o mesmo período que ele ficava antes, né? Então, é a rotina toda e ali a gente tem que encaixar a música e fazer com que ele aprenda de um jeito... Total. legal, de um jeito feliz, que ele saia feliz da aula e não que seja uma coisa chata que não vai levar para frente, a gente sabe disso. E o professor também tem essa demanda. Primeiro, o professor tem uma carga horária imensa, então o professor também não tem tempo, muitas vezes disposição, energia. Isso otimiza o tempo do professor também. Claro, essa pós vem para isso, de encontro a isso. Otimizar o tempo do professor, porque a gente sabe que a rotina em sala de aula, porque eu fui CLT durante 19 anos, trabalhei em escolas regulares antes de ter a minha própria escola. Então, eu sei exatamente o que é entrar numa sala de aula às 8 da manhã e sair às 6 da tarde com uma carga de 10, 12 horas por dia de aula. E depois planejamento, depois eventos. Professor de música tem muito evento na escola. É festa disso, festa daquilo, comemoração disso, daquilo. Entendi. Então, o professor de música está muito envolvido com isso. E essa pós vem de encontro a isso. Para sanar e para facilitar, agilizar e trazer pronto o planejamento, a vida dele, as atividades, as ferramentas que ele vai usar em sala de aula para o aluno de hoje. E a gente sabe também que tem a cobrança da empresa, né? Para quem trabalha numa escola. Sim. Então, tem a cobrança da empresa e o professor fica ali, né? No meio da corda bamba. E a gente trouxe isso para realmente facilitar e trazer essa praticidade, essa eficiência. Bom, legal demais. Eu queria entender o seguinte. Para o profissional que vai comprar essa pós-graduação de vocês, como que ele pode monetizar com conteúdo? Prestando serviço... como CLT, existem outras formas, como é que vocês enxergaram essas possibilidades? Que eu acho que deve ser um bom ponto que eles estão procurando vocês, né? Sim. Claro, e por pesquisas do IBGE ou de outras instituições, a gente já sabe que um profissional com pós-graduação tem chance de aumentar o salário em até 255%. Isso é fonte de pesquisa que nós trouxemos. Nós trouxemos isso aqui no nosso webinário também. Vocês também têm conhecimento desses dados, né? Total. Então, qualquer profissional que utilize, que tenha um curso de pós-graduação no seu currículo, ele pode ter um salário maior, tanto no seu próprio espaço, na sua própria escola, como CLT. Então, e daí ele vai ampliando também o trabalho dele para outros profissionais. E fora o networking que faz, né? Numa pós-graduação. Exatamente. Bom, legal demais, gente. Eu acho que vocês têm claramente uma dor, né, para atingir dos profissionais. Acho que vocês têm um negócio muito bem estruturado. E eu queria que vocês falassem para a galera aqui de casa, pela experiência que vocês têm, o que vocês enxergam de desafio agora para 2025 e para um infoprodutor, principalmente talvez no mesmo nicho que vocês ali, o que vocês falam para ele tá atencioso nesse mercado agora de 2025, o que é legal se preocupar, quais são as estratégias que vocês veem que vão ser importantes, os temas que vão ser importantes, para ele estar antenado na hora de fazer as suas estratégias aí nos seus lançamentos ou perpétuo. Eu acho que, como você falou, são muitos infoprodutores nesse momento,
né? Onde a gente se encontra. E eu acho que é a autenticidade, não tem outra coisa, né? Você não querer, como a Cíntia falou, não querer fazer aquilo que você nunca fez, mas fazer aquilo que você fez do seu jeito e mostrar o seu jeito, né? Eu não posso querer me enquadrar no padrão. Se eu faço de uma maneira diferente, eu tenho que externalizar isso. Sim. E é isso que vai fazer a diferença, né? Concordo. A autenticidade, eu acho que é a palavra. Porque hoje em dia as pessoas, elas estão buscando isso, né? As pessoas, na verdade, já sempre buscaram a sua tribo, a sua comunidade. É uma necessidade humana, né? Então você tem que se posicionar não como um vendedor de curso, mas como uma pessoa que as pessoas vão olhar para você, vão se espelhar, vão querer estar próximo de você de fato, né? Eu acho que isso ainda continua sendo o grande diferencial. Lógico, as estratégias são importantes, mas eu acho que hoje em dia, quando você estava no mercado em 2018, não era assim. Não. Mas hoje em dia, as estratégias por si só podem até te dar o resultado, mas você não consegue escalar. Não. Você não consegue ser grande, você não consegue crescer. Para você ser grande, você tem que ser líder de um movimento, né? Você tem que ser líder de um mercado. E aí entra muito você ser autêntico, né? Exato. Eu falo muito pra galera aqui. Falo, cara, o Pablo Marçal, vamos pegar o Pablo Marçal. Teve gente que odeia ele. E tem gente que ama. Mesmo que a maior parte odeie, os poucos que amam vão comprar tudo que ele oferecer. E que não são poucos. E não são poucos, exato. Vão comprar tudo que ele oferecer. Sim, com certeza. Não tem jeito. É isso que faz você se destacar no mercado. É você ser autêntico, é você realmente... E eu queria entender de vocês agora... Desculpa, pessoal. Até pela parceria, aonde que a Vump entrou como uma peça essencial para o negócio de vocês, para essa mudança, para esse novo projeto? Eu conheci primeiro... Posso falar o nome das pessoas? Pode, daqui? Fica à vontade, pode. Eu conheci primeiro a Vanessa, aqui dentro, a Vanessa Pancione. Mas antes da Vanessa, a Bianca e o Paulo já tinham um contato com o CEO, que vocês tinham vindo aqui na Vump, Isso, a gente chegou a vir aqui. Com Felipe Donato. Isso. Sim. Conhecer e tudo mais. E eu já... usava a plataforma Vump através de cursos que eu adquiri. Sim. Nós falamos, acho que ano passado, né? Isso. Através de cursos que eu adquiri. Eu também sou mentorada da Camila Tucunduva, né? Camila. E eu sempre simpatizei muito com a plataforma, com a facilidade. Sempre achei as coisas ali de um jeito muito simples e direto e fácil de mexer. E aí, pensando nesse público que a gente também, que trabalha com a gente, é um público, vamos dizer assim... com mais de 30 anos, né, Cíntia? E que gosta de economia de tempo. A plataforma ela é funcional, ela é intuitiva. Sim. E eu não conhecia, depois que a Bianca e o Paulinho propuseram a sociedade para mim, eu fui conhecer e ver, né? E realmente, agora que a gente está utilizando a plataforma, tem aplicativo no celular, eu acompanho as vendas aqui, tanto é que antes de entrar, eu falei, olha, Bianca, vendemos mais 2. Então, é gostoso, né? É muito bom. Vendo, eu falei, Bianca, tem que pôr no celular, porque estimula. A gente fica vendo, então bora lá, vamos fazer um evento maravilhoso mesmo, porque as pessoas estão confiando na gente. Você quer acordar todo dia de manhã e ver as mensagens chegando. E a gente tá vendendo dormindo. Era um sonho que eu tinha que hoje eu alcancei. Nós estamos vendendo dormindo. E assim, eu acho que uma coisa legal também pra falar pra galera é que ser uma instituição, uma escola como vocês estão fazendo, vou ter uma gama de cursos de extensão e de pós-graduação. A pessoa que não tem muito contato, muita informação, ela ouve e fala assim, Deus me livre, a burocracia que deve ser pra conseguir certificar esse tanto de curso com o MEC e tudo mais. Aí que a Vump entra como parceiro essencial, que é o quê? Cara, extensão, 7 dias, galera. 7 dias você tá com a extensão pronta. Pós-graduação, 2 meses. Né? Eu falei com o Pablo um pouco antes de vocês aqui, que tá com a gente já tem um tempo lançando pós. Na época do Pablo era 6, já caiu para 2. A gente quer baixar mais. Então, a parte burocrática com o MEC, você não vai ter problema. Você não vai esquentar a cabeça. Se preocupe com as outras coisas que importam. Que é as suas estratégias, né? Como você vai gerir o seu negócio. Essa parte de burocracia com o MEC a gente faz por vocês. Você sabe que isso foi uma das coisas que a Vanessa me tranquilizou, né? Falei, Van, 6 meses para fazer? Não, deixa comigo. Falei, Van, mas a gente tá organizando, a gente quer vender em tal data. Pode organizar, vocês vão vender. Pode vender, e agora que vocês viram que é fácil, montam a escola e vamos criar várias extensões e ir trazendo, porque é fácil, né? É simples. E uma coisa legal também, eu não sei se a Vanessa já falou pra vocês, mas o que eu mesmo oriento muito a galera que eu cuido aqui, é pegar pós-graduação e quebrar em extensões.
Sim. Né? Você pega ali as disciplinas e Cada você fala... módulo Cada vira uma módulo extensão. vira uma extensão. A minha outra pós já é assim. Já é assim, Já é cara? assim. Isso também eu acho uma estratégia matadora, assim, ainda mais pra quem quer ter essa visão de instituição, assim. Te dá uma gama, né, de produtos, assim. Exato. Sim. São muitas E possibilidades. eu tenho algo pra te falar, que é... Os meus mentorados do meu Mastermind agora vão ter uma chancela da Anhanguera também. Então, é uma Que parceria que eu legal, fiz cara. com vocês. Fiz com a Vanessa, né? Que a gente, que é minha Legal. ponte aqui. Mas os meus alunos, meus membros do meu Mastermind, do Mastermind Educa, também vão ter a Me chancela. fala mais sobre o seu Mastermind. Quando você começou, qual que é o tema do seu Mastermind? Qual o assunto que vocês estão voltados? Eu comecei em janeiro agora de 2025. Começou agora? Já comecei com 8 membros no meu legal. Mastermind, que os meus mentorados recompram muito de mim, como você falou, né? Eles vão entrando na esteira ou na órbita. Eu gostei como da você quer. órbita. Eu gosto Gostei da órbita. Eu da trabalho órbita. com órbita. É. Depois eu vou te mostrar como que eu faço meu esqueminha de órbita, que eu já tenho lá pra te mostrar. Legal. Mas, e eles... Porque um produto independe do outro. Sempre tem um próximo passo, mas um independe do outro. Se alguém quiser começar por esse, ao Já invés pode. de chegar naquela esteira, pode, né? Pode. Se quer começar já do Mastermind, você pode começar. Perfeito. Ah, agora eu não posso. Acho que... e também vai muito do nosso olhar, ver qual estágio ele está para eu colocar. Porque também a gente mantém a qualidade dos alunos e dos Exato, mentorados, né? exato. Enfim, mas é um mastermind para donos de escola de música. Então, um mastermind em educação musical, se chama Master Educa. Nós temos aí 1 ano que a gente vai... nesse nós vamos falar... aprofundar sobre negócios, franquias, sociedade, que é algo muito novo ainda, né? Estruturação de time, gestão, e eles vão ter a própria chancela da metodologia deles. Porque o que eu identifiquei é que tem muitos professores, muitos donos de escola que têm a metodologia, ficam distribuindo isso. Ah, eu tenho uma apostila, eu tenho isso, e eu entrego para os meus alunos. Eu falo, não pode. Você não pode entregar isso para ninguém, porque isso aqui é uma metodologia pronta. Isso aqui pode ser chancelado. Isso aqui é, no mínimo, um curso de extensão. E é isso que a gente vai fazer agora. Ou seja, algumas percepções que os professores precisam ter no negócio deles, oportunidades ou até alguns erros que eles cometem. Sim. Vocês acabam centralizando tudo isso para poder ensinar eles ali. Exatamente. Excelente. E, por exemplo, na área... Eu vou falar da área de música, mas é como se fosse um pouco da área médica também, comparando, né? Na área médica tem muitas especialidades hoje. Ortopedia, oftalmologia e na música também. Coincidentemente, nós somos pianistas. Você já toca um outro instrumento. Sim. Eu tenho mentorados que são especialistas em violino, outros em canto, outros em banda. Então... tem como nós desenharmos a metodologia de cada especialidade, de cada técnica. E é isso que vocês vão fazer na escola de vocês? Vocês vão trazer essa diferenciação por instrumentos, por metodologia para cada instrumento? Essa é a intenção? Isso, no meu Mastermind eu faço isso. Tá. No IBProf, a gente vai trazer sim uma gama de professores dos mais variados Isso eu acho instrumentos. fundamental. E nós temos uma metodologia que conduz ele, qualquer que seja o instrumento ou a especialidade dele. Entendi. É uma metodologia única, né, Exato. É uma Bianca? metodologia única que ele consegue aplicar para todos os tipos de... Exato. Sim. Tô entendendo. Sim. Tô entendendo. Sim. Isso é vale mais ouro. que a técnica do instrumento. Entendi. E independe também... Por isso é aberta, né? Para educador musical. Isso, para qualquer outro músicos, profissional. para Perfeito. Pedagogos, outros profissionais. Perfeito, Exatamente. legal demais. E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e aí é muito curiosidade do meu lado, tá? Tá. A gente sabe que o tema IA tá fortíssimo, é um dos temas de 2025 mais fortes, e a gente sabe também que no nosso mercado... Em vários mercados já não é mais uma novidade, se tornou uma obrigação. Mas que pro nosso mercado ainda tem muito espaço pra galera explorar e tal. A IA entra no nicho de vocês? Ela contribui de alguma forma? Tem alguma coisa que vocês tenham utilizado ou não? Isso é uma curiosidade minha mesmo, tá? Pro lançamento total. Pra Porque a gente tem estratégia de ferramenta, marketing tem total. API total. Total. A gente, Sim. o nosso estrategista coloca lá, mas quando a gente vê, já tá mandando mensagem, quem não comprou, já tem lá uma mensagem, ei, você esceu, volta aqui no carrinho. Então a gente tem recuperação de carrinho. As automações, né? As automações, isso. Nós somos as especialistas, mas temos sim as automações aí para Perfeito. validar. Facilitar. Para facilitar. Nós temos projetos, sim, de colocar IA na nossa
como suporte, IA. Eu tenho um suporte que vá para uma pessoa, só porque nós queremos e teremos muitos alunos. Pode ser que nosso suporte não dê conta. Sim, Então, nós queremos sim aí começar a implantar uma IA no suporte, que só chegue mesmo para o suporte humano a hora que isso já esteja muito bem delineado. Sim. Que isso, hoje, para muitas empresas como para a VUMP, por exemplo, em Anhanguera, pode ser simples, mas nós ainda vamos implementar. Sim. Eu já vi também IA gravando aula. Então, num futuro, talvez eu nem precise mais criar essa aula. A gente vai criar uma professora virtual que vai criar essas aulas de acordo com a temática que nós, com a nossa propriedade intelectual, vai criar ali. E nós traremos isso para eles também, né? Para nossas matérias. Então, é algo que a gente quer implantar, sim. Isso já é um plano aí. Legal, muito bom. Beleza. Bom, meninas, eu queria continuar o assunto, é um assunto que eu tô gostando aqui de falar, mas infelizmente a gente precisa encerrar aqui, tá? Galera, muito obrigado você que continuou com a gente até aqui, obrigado mesmo, espero que a gente tenha trazido aqui bastante informação que traga diferencial pro teu negócio aí, e eu queria que vocês falassem suas redes sociais pro pessoal e dessem ali umas palavrinhas finais também pra gente poder encerrar. Certo. Bom, o nosso perfil em conjunto, se você quiser acompanhar como as coisas estão acontecendo, é o IBProf, Instituto Brasileiro de Professores, ibprof.com.br, exatamente assim no Instagram. O meu particular, biancaribeiro.art, A-R-T. E o meu é a Cíntia Soares. O Cíntia é C-I-N-T-Y-A. A Cíntia Soares, mas estamos né, trazendo tudo isso, e o nosso site do IBProf, www.ibprof.com.br. E quero falar para quem não fez, para quem quer fazer a sua metodologia, para quem quer chancelar aqui na Anhanguera, o pessoal da Anhanguera quanto da VUMP, eles dão total assessoria pra gente, tudo que a gente precisou resolver prontamente no e-mail, no WhatsApp, todas as dúvidas, porque nós temos muitas dúvidas, porque esse processo de chancela não é algo cotidiano para nós, como é para Anhanguera, mas todas as nossas dúvidas são sanadas, sempre recebem a gente muito bem, e a gente trabalha de onde a gente estiver, de qualquer lugar do Brasil, a gente consegue dar andamento a isso. Perfeito, beleza. Cíntia, muito obrigado. Obrigada. Bianca, obrigado. Gente, obrigado aí você que ficou até o final. Não esquece de deixar a curtida, compartilhar com a galera e acompanhar a gente para os próximos episódios, viu? Valeu, até mais.